aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia. Esse é o seu Fique em Casa Aprendendo. E sem mais delongas, a gente vai falar agora sobre genética de populações. A gente vai falar um pouco sobre as bases genéticas da evolução, tá? Conceito de população mendeliana, frequências gênicas das populações, princípio de Hardy-Weinberg, tá? E fatores evolutivos e equilíbrio gênico. É nessa aula que você vai entender como que a genética ela pode ser aplicada nos estudos das populações dos seres vivos, tá? Como é que sabemos que uma população de indivíduos está evoluindo? Porque a evolução significa mudança. Mudança em quê, professor? Mudança nas características genéticas dos indivíduos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, falando sobre bases genéticas da evolução, a gente tem que citar a questão da mutação gênica. A mutação gênica, ela vai trazer novos alelos, vai originar novos alelos nas populações, tá? Então, a mutação é o único mecanismo que insere na população novas características genéticas. Só que, além da mutação, nós temos outro fator evolutivo, que é a recombinação. A recombinação, ela vai combinar esses novos alelos que vão surgir, tá? Combina-os aos já existentes, originando indivíduos geneticamente variados de uma população. Eu comparo a mutação da seguinte maneira. Imagina que eu tenha um baralho com muitas cartas. Esse baralho é como se fosse uma população com vários indivíduos. Quando eu coloco uma nova carta nesse baralho, eu estou inserindo uma nova característica nessa população. E quando eu faço um reembaralhamento dessas cartas, é o que acontece semelhante à recombinação gênica. Ela faz uma reordenação dessas novas características, tá? A seleção natural, por sua vez, ela favorece os portadores de determinados conjuntos gênicos adaptativos que tendem a sobreviver e se reproduzir em maior escala que os outros. Então, indivíduos que são pouco adaptados morrem e os mais adaptados sobrevivem. Isso faz com que eles, por sobreviverem, podem se reproduzir e gerar descendentes, tá? Então, a população, numa determinada época, num determinado tempo ou geração, ela tem muitos indivíduos de diversos tipos. E aí, pessoal, os fatores evolutivos, eles vão atuar nessa população. Quem são esses fatores evolutivos? A mutação gênica, a recombinação e a seleção natural. Todos esses fatores podem, no caso da mutação e da recombinação, elas vão aumentar a variabilidade genética, mas a seleção natural é quem vai eliminar aquelas novas características que não forem adaptativas. E aí, pessoal, esses fatores evolutivos atuando, no caso da mutação genética, da recombinação e da seleção natural, elas promovem uma mudança nessa população aqui. E depois de muito tempo, muitas gerações, ela tem mudanças, tá? E aí vai gerar uma nova população em um tempo 2 ou numa outra geração, tá? E é isso que a gente vai estudar aqui, pessoal, em genética de populações. A gente vai entender quando é que uma população deixa de ser uma e se transforma em outra. Quando é que ela tem um tipo de característica genética predominante na população e quando é que essa constituição genética ela sofre modificação. Se acontecer essas mudanças, quer dizer que ocorreu o quê? A evolução. A evolução não quer dizer que a população ficou melhor. Não, significa dizer que as características da população, né, a quantidade dessas características, elas sofreram mudanças ao longo do tempo. Tá? Se sofreu mudança, ocorreu a evolução. Então, conceito de população mendeliana. É importante nós entendermos o seguinte. População é um conjunto de indivíduos que se reproduzem de maneira sexuada, compartilhando um patrimônio gênico comum. Esse é o conceito genético, tá? É o ponto de vista genético. O conceito de população, do ponto de vista genético, quer dizer que vários indivíduos que podem se reproduzir sexuadamente e têm o mesmo patrimônio genético. Tem características semelhantes entre si, porque são da mesma espécie, tá, pessoal?
essa é a população mendeliana. Em uma população mendeliana, com exceção dos gêmeos univitelínicos, porque os gêmeos univitelínicos são praticamente iguais, tá? Com exceção deles, os indivíduos eles diferem uns dos outros em diversas características. Outra característica de uma população mendeliana: cada indivíduo possui o seu conjunto gênico particular. Isso significa dizer que cada indivíduo é diferente um do outro, ok? Agora, numa população, como é que eu calculo a frequência gênica, né, as frequências gênicas dessa população? Como assim, professor? Como é que eu calculo, por exemplo, a quantidade, qual é a frequência do alelo dominante numa população? O alelo dominante aqui eu represento pela letra Azão, tá? E o alelo recessivo eu represento pela letra Azinho. Como é que eu calculo a frequência do alelo dominante aqui? Por exemplo, imaginemos uma população hipotética de 10.000 indivíduos, onde 3.600 são homozigoto dominante, Azão, 1.600 sejam homozigoto recessivo e 4.800 sejam heterozigotos, Azinho. Ele está perguntando qual é a frequência do alelo Azão e a frequência do alelo Azinho, ou seja, qual é a frequência do alelo dominante e a frequência do alelo recessivo. Quando ele quer saber só a frequência do alelo Azão ou do alelo Azinho, isso aqui é frequência gênica. Se ele estivesse perguntando qual é a frequência dos indivíduos homozigoto dominante, aí seria frequência genotípica, tá? Só que aqui ele está pedindo a frequência gênica. Então, eu quero saber agora qual é a frequência do alelo dominante nessa população. Como é que eu vou fazer? Eu vou imaginar o seguinte: 10.000 indivíduos, tá? Eles têm um total de alelos na população de 20.000 alelos. Como assim, professor? Pessoal, cada indivíduo tem quantos alelos? Ora, cada indivíduo tem 2 alelos, tá? Porque, por exemplo, o indivíduo que é homozigoto dominante tem 2 alelos, Azão. O indivíduo que é homozigoto recessivo tem 2 alelos, Azinho. E o indivíduo que é heterozigoto, ele tem um alelo Azão e um alelo Azinho. São 2. Então, se eu tenho 10.000 indivíduos, total de alelos, 20.000 alelos, ok? Então, sabendo disso, como é que eu faço para descobrir qual é a frequência do alelo Azão nessa população? Eu vou procurar o total de indivíduos que tem os alelos, quantos azões eu vou encontrar nessa população. Por exemplo, eu sei que 3.600, segundo o que está aqui no nosso enunciado, 3.600 são homozigóticos, Azinho. Olha só, o indivíduo que é Azinho tem quantos alelos? Desculpa, Azinho não. O indivíduo que é Azão, né? Homozigoto dominante. Ele tem quantos alelos azões? Tem 2. Então, se eu tenho 3.600 homozigoto dominante, então eu vou pegar esse 3.600 e vou multiplicar por 2. Então, quem é homozigoto dominante, esses 3.600 homozigoto dominante, tem no total de 7.200 alelos azões, ok? E o indivíduo heterozigoto, pessoal, quem é heterozigoto, ele tem apenas um único alelo azão. Eu tenho 4.800 indivíduos heterozigotos. Como cada indivíduo só tem um alelo azão, eu vou pegar esse número e multiplicar por 1. Vai dar ele mesmo. Então, eu vou pegar esse valor e vou somar com este valor, vai dar um total de 12.000 alelos azões. Tá? Então, nessa população de 10.000 indivíduos, eu tenho 12.000 alelo azão. Então, para mim saber qual é a frequência, quando a gente fala em frequência, a gente quer saber a porcentagem, tá, pessoal? Basta eu pegar a quantidade de alelos, tá? Que é 12.000, e vou dividir pelo total de alelos da população, que são 20.000 alelos. Então, muito simples. 12.000 dividido para 20.000 dá um valor de 0,6 ou 60%. Isso significa dizer que a frequência do alelo azão é igual a 60%. Professor, eu posso colocar 60% ou 0,6? Pode sim. Tá? Em algumas questões, ou você vai encontrar para você marcar uma alternativa em número decimal, ou então em porcentagem, tá? A resposta é a mesma. Ora, se a frequência do alelo azão
é 60%, o restante é quanto para dar 100%? Só pode ser 40, né, pessoal? Inclusive, existe uma formulazinha aqui, ó. A frequência do alelo Azinho eu quero saber. Então, eu sei que a frequência do alelo Azão mais a frequência do alelo Azinho tem que dar igual a 100%. Ou, se for em número decimal, igual a 1. Então, eu acabei de descobrir frequência do Azão é 60%. Então, mais a frequência do Azinho igual a 1. Então, eu vou pegar esse 1, vou subtrair o 0,6, igual a 0,4 ou 40% vai ser a frequência do alelo Azinho. Eu poderia calcular essa frequência da outra maneira, só que isso aqui é mais fácil, né, pessoal? Então, calculando da outra maneira, se eu começasse a calcular, por exemplo, querer saber qual é a frequência do alelo Azinho primeiro, é a mesma coisa, o caminho seria o mesmo. Eu iria procurar quantos indivíduos tem que são homozigoto recessivo, tá? Então, nesse caso aqui, no total da população é 20 mil. Nós sabemos que tem 20 mil alelos, porque cada indivíduo tem 2 alelos, tá? Então, 1.600 são homozigóticos, homozigoto recessivo. Então, quantos azinhos ele tem? Ele vai ter aqui. Então, 1.600 vezes 2, porque cada indivíduo tem 2 azinhos, vai dar 3.600 alelos azinhos. Os indivíduos heterozigotos também vão entrar, porque cada heterozigoto tem um alelo azinho. Então, como ele só tem um alelo azinho, 4.800 vezes um alelo azinho vai dar 4.800. Somando esses dois, esse é o valor da quantidade de alelos azinhos que a gente encontra nessa população. Para calcular a porcentagem, basta eu pegar esse valor e dividir pelo total de alelos da população. Vou pegar aqui 8.000, dividir por 20.000. Vai dar um valor igual a 40%, igual o que a gente tinha calculado. Então, confirmando que a gente respondeu corretamente essa questão. Nós calculamos as frequências gênicas, tá, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o princípio de Hardy-Weinberg. Quem foram esses caras, pessoal? Em 1908, o matemático inglês Godfrey H. Hardy e o médico alemão William Weinberg concluíram, independentemente que se nenhum fator evolutivo atuar sobre numa população que satisfaça certas condições, as frequências dos seus alelos permanecerão inalteradas ao longo das gerações. Esse é o princípio do teorema de Hardy-Weinberg, ou princípio do equilíbrio gênico. Resumindo isso aqui tudo, eles dizem que numa população, se nenhum fator evolutivo incidir sobre ela, as frequências, aquelas frequências que a gente acabou de calcular, a frequência do alelo azão, do alelo azinho, do heterozigoto, essas frequências elas não vão mudar ao longo das gerações, tá? E aí, pessoal, quais são as condições para que esse equilíbrio aconteça? A população deve ser infinitamente grande, ou seja, todos os cruzamentos são possíveis de ocorrer numa população muito grande, tá? E a população ela deve ser paminítica. O que isso significa? Os cruzamentos entre os indivíduos devem acontecer ao acaso, tá? E aí, pessoal, os dois pesquisadores eles desenvolveram um teorema que se resume nessa fórmula aqui. P2 é igual a 2pq mais q ao quadrado, que é igual a 1. Isso aqui, pessoal, o P2 ele significa a frequência do alelo, na verdade, a frequência do genótipo homozigoto dominante. Quantos indivíduos são homozigoto dominante nessa população? É o P2, tá? O 2 vezes P vezes Q representa a frequência, a frequência do heterozigoto, né, somada por ela mesma, tá? E o Q ao quadrado vai representar a frequência do homozigoto recessivo. Se você somar, olha só, se a população tiver em equilíbrio, se você somar esses valores, tudo tem que dar 1 ou 100%, ok? E essa fórmula, ela significa isso aqui, ó. Resumindo tudo, ela matematicamente está falando isso aqui. Os princípios de Hardy-Weinberg estabelecem que, para um determinado par de alelos, com frequências P e Q, em uma população mendeliana em equilíbrio, as frequências dos diferentes genótipos em cada geração estará de acordo com a expressão acima, tá?
E aí, pessoal, a gente vai entrar agora nesse assunto sobre fatores evolutivos e equilíbrio gênico, tá? Quais são os fatores evolutivos? Porque o princípio lá de Weinberg, ele diz o seguinte, que numa população, se nenhum fator evolutivo atuar sobre ela, as frequências gênicas e genotípicas elas não vão atuar, não vão modificar, certo? Então, que fatores evolutivos são esses? Primeiro fator evolutivo, mutação e seleção natural. Por exemplo, veja essa população. Olhando aqui, eu tenho a frequência do alelo azão é 0,2, mesma coisa que 20%. E a frequência do alelo azinho, 80%, ou 0,8. Então, eu tenho mais indivíduos azinho, tá? E, aliás, eu tenho mais indivíduos com um alelo azinho, pelo menos um alelo azinho, do que indivíduos somente com alelos azões. Então, a gente percebe que o azinho aqui está predominante, tá? Imagina que aqui eu tenho vários indivíduos que sejam presas desse predador. Então, esse predador ele vai ter preferência, né, em capturar aqueles indivíduos que têm mais o alelo azinho, por exemplo. Digamos que é uma característica que faz com que ele fique mais visível para esse predador visualizar ele, tá? Então, o que vai acontecer? A predação atuando, ela atua como um fator seletivo, seleção natural, tá? Então, ela vai o quê? Eliminar a maioria dos indivíduos que têm os alelos recessivos, porque eles são alelos que trazem uma característica que não é tão vantajosa. Faz com que essas presas possam ser visualizadas de maneira mais fácil por esse predador e, consequentemente, a seleção natural elimina essa característica, tá? Como foi que surgiu esses alelos azinhos aqui? Foi a mutação genética que inseriu essa característica. Mas aqui a seleção natural, ela está eliminando a característica que é pouco vantajosa, tá? E aí, pessoal, olha só, esses indivíduos que ficaram aqui, que sobreviveram, eles vão se reproduzir. E o que aconteceu na segunda geração? Ficou agora, antes era o quê? Era 0,2 para 0,8, né? Tinha mais indivíduos com alelo azinho do que indivíduos com alelo azão. Na segunda geração, ficou metade. Ou seja, metade dos indivíduos tinham alelos azinho e metade dos indivíduos tinha alelos azões, tá? O alelo dominante. E aí, na próxima geração, o que foi que aconteceu? Como a seleção ela vai atuar sobre os indivíduos que são recessivos, então a tendência é que nas próximas gerações eles vão desaparecer. Então, se mudou as características genéticas aqui da população, ó, então quer dizer que nessa população ocorreu uma evolução. E aí, esses indivíduos só estão aqui vivos porque eles têm características boas, que fazem com que eles sejam um pouco visualizados por esse predador, tá certo? Agora, o que seria a migração? Como é que ela vai afetar as características genéticas de uma população? Nessa população, aqui eu tenho 100% dos indivíduos tem alelo dominante. Agora, imagina um navio trazendo indivíduos de outras populações com características diferentes, com alelos recessivos, por exemplo. O que vai acontecer? Esses indivíduos vão morar aqui, vão se reproduzir e eles vão alterar as frequências das características dessa população. Antes era 100% de indivíduos com alelo dominante. Agora eu tenho apenas 80% de indivíduos com alelo dominante e 20% de indivíduos com alelo recessivo. Alterou as características genéticas da população, então significa dizer que esse fator evolutivo promoveu uma mudança nas características genéticas dessa população, e isso é resultado vai gerar a evolução. A evolução é a mudança nessas características. É o que aconteceu, por exemplo, com os grandes navios negreiros que trouxeram escravos para o Brasil. Antes não existia as características dos negros da África aqui no Brasil, mas como eu tenho a chegada desses povos de outros locais, traz novas características, tá? E a deriva gênica? Na deriva gênica, imagina uma população de indivíduos, 50% são dominantes e 50% tem alelo recessivo. Se acontecer uma grande catástrofe, olha só, essa catástrofe ela não vai selecionar, ela vai selecionar de maneira aleatória os indivíduos que vão sobreviver. Esses que sobrevivem, eles vão dar origem às gerações futuras. Então, modificou também as características genéticas, tá?
Deriva gênica é um evento que acontece ao acaso, diferente do que ocorre na seleção natural. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje sobre genética de populações e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.